céu e o inferno. Capítulo 3. O céu. 1. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim colum, formada do grego koilos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus e daí a expressão estar no 7º céu para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último império por causa da luz brilhante que nele reina. Este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme esta crença que se diz que Paulo foi alçado ao 3º céu. Nota da editora. Foi realizada a pesquisa no Alcorão, livro considerado sagrado pelos muçulmanos. Em várias suratas, capítulos, foi constatada a crença em 7 céus, e não em 9 como descrito acima. Nota de Allan Kardec. Ptolomeu viveu em Alexandria, Egito, no 2º século da era cristã. Nota de Allan Kardec, do grego, puropir, fogo. 2. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, em vez de no centro, onde o seu pensamento poderia ir adiante, abranger tudo. 3. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circula o mundo sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigure tocar em si. Este conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. E, assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas? Ao contrário, tudo anuncia a vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. Revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criados sem intuito. Antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. 4. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes. A da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso, sob a influência desses conhecimentos novos.
as crenças se modificaram, o céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais se pode servir. Onde está ele, pois? E ante esta questão emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-las demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. 5. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente, para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usado, destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Ao deixar o corpo, torna ao mundo espiritual onde paira para depois reencarnar. Existem, portanto, dois mundos, o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõem mais distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos. 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual, em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos, este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados, ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda a parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. 7. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade,
com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Romanos, capítulo 2, versículo 6. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Isso porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse isolado não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo isolamento, o bem de si mesmo se anularia. 9. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação nivelar-se moral e intelectualmente ao mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância e barbaria, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar, e o simples bom senso repele tal suposição, que seria não somente a negação da justiça e bondade divinas, mas das próprias leis evolutivas e progressivas da natureza. Mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir seu objetivo, a perfeição. Para cada nova existência entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. Nota de Allan Kardec, Vede primeira parte, capítulo 1, item 3, nota 1. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária desde que estes, transpondo-lhe os limites, ficam aptos para progredir no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada tem da materialidade terrestre. Da parte destes, a encarnação é voluntária, tendo por fim exercer sobre os encarnados uma ação mais direta e tendente ao cumprimento da missão que lhes compete junto dos mesmos. Desse modo, aceitam abnegadamente as vicissitudes e sofrimentos da encarnação. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez.
uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito e o corpo espiritual não morre. Deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. 11. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenos. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não sujeitos aí às moléstias, às enfermidades, tampouco têm as mesmas necessidades. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além da do adiantamento pelo trabalho intelectual. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Comparados à terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo, sendo a terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos. Está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praz a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade, porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e finalmente os mais sólidos da madureza. 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os seus graus é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, um amor que envolve todos os seres, e portanto na ausência de atrito proveniente do contato com os maus, e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa a que se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, de que são diretos representantes. 13.
As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso às luzes que possuem as suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Nem favores, nem privilégios que não sejam prêmio ao mérito, tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento, enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho. Sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida de mundos especiais. Vem, depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza até os mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto e harmônico conjunto há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços, ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. 14. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. 15. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no de espírito. Por toda parte a atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim se perpetuam e consolidam, pela purificação e continuidade de relações, as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo depende a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e é assinalado no universo. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos, os espíritos felizes atraindo-se pela similitude de ideias, gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas,
no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. 17. Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego dos espíritos à matéria, e mais flutuante nos superiores. Destes últimos, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, espíritos se destacam para mundos inferiores a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. 18. Nessa imensidade limitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nula mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo durante e depois da humanidade terrestre sem vida, nem movimento, qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis à ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas, dizem, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando nulo mostram no céu? Quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois e, finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha, o bom senso diz de que lado está a verdade. E confrontando-as, consulte cada qual a consciência, e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. 19. Dir-se-á, porque Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência.
Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos. Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas. Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não, compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento. O universo era muito vasto para sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade e, embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento, sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Vede o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3.